Uma boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a esta casa de oração, de estudos e de auxílio espiritual. Vamos então, meus amigos, meus irmãos, acalmando os nossos corações, deixando todas as preocupações do dia a dia, a correria do dia a dia. E neste momento, vamos trazer em nossos pensamentos a imagem do Cristo Salvador. Desta forma, eu convido a todos para que possamos cerrar os nossos olhos e nos conectar ao plano superior. Amado Mestre Jesus, toda a nossa gratidão por mais esta oportunidade de ouvir o Evangelho, de ouvir a sua palavra. Aos mensageiros de luz, à coordenação espiritual desta casa, toda a nossa gratidão. E a todos os meus irmãos aqui presentes, que cada um possa trazer em seus pensamentos neste momento todos os seus familiares que eles gostariam que estivesse aqui neste momento, nesta casa, seus amigos, aonde eles estiverem e como eles estiverem, que os nossos pensamentos em formas de fluidos possamos alcançá-los e envolvê-los com a maior essência que o Cristo nos ensinou, que é o amor. Que recebam toda a serenidade, toda a paz espiritual e toda a sabedoria. Rogamos a Deus e ao Mestre Jesus, nosso modelo e nosso guia a ser seguido, que rogue por todos os asilos, por todos os presídios, por todas as creches, por todas as mães que os seus filhos já partiram, por todos os nossos irmãos que se encontram em leitos hospitalares, enfermos em suas casas, que possam receber um bálsamo salutar para amenizar as suas dores. Rogamos por todos os nossos irmãos que vagam pelas ruas, tendo como moradia bancos de praças, viadutos, pelos nossos irmãos que vagam pelas estradas, com fome, com sede, com frio, com medo. Pedimos também, Mestre Jesus, que o mentor da nossa irmã Cleusa o auxilie com o Evangelho desta noite, e que a paz e o amor do Mestre Jesus possa estar em nossos corações, hoje e sempre. E que assim seja. Som, testando o som maravilhoso. Boa noite a todos. Que Jesus esteja com todos nós. Nesse momento que nós vamos falar sobre o Evangelho de Jesus, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, aos que nos assistem pela internet. Agradecer pela paz, pelas boas energias que todos vocês contribuem com essa paz que existe aqui no Nova Era. Por quê? A casa espírita, ela só existe por conta da soma dessas energias, desses pensamentos positivos que cada um emana. Então, para que essa casa tenha essa luz maravilhosa,
E eu não tenho dúvidas que todos nós somos um elo bem forte dessa corrente que jamais irá se romper, enquanto nós mantivermos os nossos pensamentos em Deus, no bem, no amor e na caridade. E falarmos de Jesus e dos seus ensinamentos tem um significado muito grande nas nossas vidas. Por quê? Ao sairmos daqui, se levarmos conosco, se meditarmos sobre tudo o que foi falado, todos nós teremos recursos novos em termos de conhecimento para modificar as nossas atitudes, para nos tornarmos pessoas melhores. Pelo menos esse é o objetivo da doutrina espírita, né? Melhorar o homem. E temos que melhorar se quisermos aproveitar a nossa passagem pela Terra, né? Aproveitar essa nossa experiência pela Terra. Eu mesmo assim, já com mais de 6 décadas, né? Eu fico pensando, o que eu fiz de bom, né? O que eu vou deixar? E principalmente, retornando ao plano espiritual, que bagagem eu levarei comigo, né? Eu levarei, nós levaremos, né? Vocês levarão. Será o quê que nós vamos levar? Os valores que nós conquistamos, todo o bem que nós fizemos. E para não irmos em uma situação muito difícil, nós temos que agradecer a divina providência que nos permitiu estudar a mensagem do Cristo, e com ela contribuiremos para um mundo melhor, né? Um mundo novo em nossas vidas, onde os bons sentimentos estejam presentes, né? E os pensamentos, também a inteligência, sempre voltados para o bem. Então é isso que construirão e que as luzes que irá nos iluminar do lado de lá. Porque lá não tem um interruptor para nós ligarmos para clarear, né, o espírito que se deixou levar pelo ódio. E hoje então nós temos essa oportunidade de clarear esse caminho. Então no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, o profeta Jeremias, há muito tempo, isso já desde lá no Velho Testamento, nós temos no Evangelho também, ele já nos advertia sobre o cuidado que nós deveríamos ter com esses falsos profetas, e que o tempo todo eles iriam surgir na nossa vida. E hoje, mais do que nunca, nós vemos o porquê, né, que nós estamos vivendo esse momento de transição, de muita perturbação, e cada dia mais surgem homens se dizendo: eu sou o profeta. E o profeta Jeremias, ele diz mais ainda: muitos profetas o Senhor não enviou, não mandaram eles falar, e eles estavam profetizando. É que eles falavam o que eles tinham dentro do coração deles, não das coisas elevadas. Eles falavam assim no sentido de enganar, né? E nessa passagem fica claro a enganação no campo religioso e no campo da fé, né? Nós vemos que isso vem de há muito tempo. Naquele tempo, as pessoas mais simples, elas não tinham como sair da influenciação desses falsos profetas. Elas eram muito crédulas e se deixavam então levar por esses falsificadores, por esses impostores. E Jeremias falava também, antes mesmo do Cristo, né, lá no Velho Testamento, né, como eu já disse, que ele dizia assim: não vos deixeis enganar pelos espíritos, experimentai primeiro se eles vêm de Deus. O próprio Kardec também já nos advertiu, que ele falava que era melhor nós contestarmos 10 verdades do que aceitar, né, uma mentira. Então, não acrediteis em todos eles. Mas o que interessa isso para nós? Que desde aquele tempo há essa enganação religiosa, há os falsos líderes que procuravam tirar proveitos materiais da ignorância do povo. É que nós estamos vivendo uma época, muito mais do que da época da codificação, os tempos da transformação da humanidade. Nós estamos num processo acelerado da fase da regeneração da Terra.
E hoje essa lição ela se faz bem atual, né? Porque existe de líderes religiosos que têm em vista unicamente arrecadar valores monetários, não está escrito, né? E esses falsos profetas, eles não estão só nas religiões, eles estão na política, eles estão na filosofia, na literatura, né? Então nós temos que ter cuidado com o que nós estamos ouvindo, vendo, né? Lendo, não é verdade? E estudando a doutrina espírita, os espíritos nos esclarecem, dizendo que aprendei primeiro, né? Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, aprendei primeiro, antes de todas as coisas, a reconhecer a identidade dos espíritos, para saber se são bons ou não, para que não vos torneis também vós falsos profetas. Veja bem, porque se nós acreditarmos em um espírito impostor, ou algum espírito que vem tentar estabelecer a divisão, a separação na casa espírita, se nós aceitarmos e começarmos a viver conforme essa mentira, ou divulgar a mentira, também nós estaremos nos tornando falsos profetas. Então os profetas, eles tinham uma missão grandiosa, uma missão de mostrar a verdade, mostrar a questão da espiritualidade, das leis divinas para os homens. Eles eram espíritos experimentados, com valores morais, com valores já acima das pessoas do seu tempo, né? E exatamente por serem evoluídos, mais lúcidos, eles podiam indicar um caminho, orientar o povo. Agora, esses enganadores, esses falsos profetas, eles não têm luz nenhuma. O que sobra neles é o orgulho, a vaidade, é o desejo de destruir as instituições que trabalham para o bem, né, para que o bem esteja reinando na terra. E esses espíritos, na verdade, eles trabalham incessantemente contra o Cristo. Será que nós estamos ouvindo o que eles dizem? Será que guardamos conosco ainda o eco dessas influências perniciosas e passamos para frente? Porque se os grandes profetas, eles têm uma missão, nós também temos uma missão, uma pequena missão. Vamos dizer assim que nós temos uma tarefa, porque nós não somos missionários, né? Mas nós temos uma tarefa aqui na Terra. E quem está conosco espiritualmente falando? São espíritos bons ou espíritos ruins? Então, a primeira coisa é reconhecer a natureza dos espíritos e aprender com a doutrina. Veja bem, o Cristo, ele já falou isso antes, nós vemos isso no Evangelho, que os bons serão reconhecidos, os enviados de Deus serão reconhecidos pelos seus frutos. Os frutos é o que a pessoa faz de bem, né? Pelas suas obras. É todo então o bem que ela faz, que ela pratica, e quantas lágrimas ela seca. Então o verdadeiro enviado de Deus, ele age com desinteresse. Ele nem acredita que é um missionário. A tarefa vai surgindo nas mãos deles, e ele, levado pelo idealismo que ele tem, carrega já na alma, ele abraça a tarefa e sai na execução. Então, se nós percebermos, todos esses grandes espíritos, todos esses grandes seres de luz que passaram pela terra, nenhum deles se disse profeta, nem Jesus. Jesus era humilde, nem ele se disse profeta. E nenhum se disse Cristo, né? Todos eram reconhecidos pelas suas obras. E eles não aceitavam denominação nenhuma, porque os verdadeiros missionários, eles são humildes. Então vejam Chico Xavier. Viveu na simplicidade, escreveu mais de 400 obras. Ele poderia ter recursos, né, milionários com a venda desses livros, mas ele sempre viveu na simplicidade. O que eram arrecadados com a venda dos livros era para as tarefas de caridade que ele cuidava. Então,
E ele tem uma frasezinha que ele falava sempre, né? Que ele não passava de um cisco. Imagina ele não passava de um cisco. Imagina nós, o que nós somos, né? Então veja a grandeza dele, a humildade de Chico Xavier. Agora os falsos profetas não. Eles se proclamam, eles fazem de tudo para aparecer, né? Fazem questão de aparecer. E caso vocês não se lembrem, nós vamos reavivar a nossa memória agora. Há algum tempo atrás apareceu um tal de Henri Cristo. Ele ia na televisão se dizendo Jesus, que era o próprio Cristo. E várias pessoas acreditavam neles e o seguiam. Aí eles chegaram ao absurdo de um dia, Divaldo Franco estava em determinada cidade e um mensageiro foi até ele, requisitá-lo para que ele, né, o Divaldo, fosse até esse Henri Cristo. Aí o Divaldo, né, mas por que eu devo ir lá? Você deve ir porque o Cristo está te aguardando para te dar determinadas ordens. E o Divaldo olhou bem assim e disse: mas esse Cristo, ele quer me dar ordens? Quem é ele? Ele é o Cristo. Aí o Divaldo, já sabendo quem era, né, porque já havia visto e ouvido na televisão, em diversos locais, aí ele disse: esse não é o meu Cristo, porque o meu Cristo, ele não precisa sair por aí falando que é o Cristo. Então, meus irmãos, as obras dos falsos profetas, ela não consola ninguém. Ela estabelece a divisão, a separação entre aqueles que estão trabalhando e buscando trabalhar. O orgulho é a marca desses espíritos. Portanto, nós podemos trazer lições dessa influência e das orientações desses espíritos para a nossa vida. Os espíritos que às vezes falam conosco são inferiores ou bons? Alguns pontos nós podemos deixar claro. Veja bem, se um espírito ele vier em uma reunião qualquer e começar a nos elogiar, falar que nós somos bons, que eles compreendem o quanto nós estamos sofrendo com a nossa família. Gente, quem que não sofre com família? Quem aqui não tem problema com família? É um mar de rosas, né? Então, a pessoa escuta aquele espírito e, levada pela emoção, ela diz, né? Nossa, até a espiritualidade está reconhecendo as minhas dificuldades. E começa a dar asas à imaginação. Então, esses espíritos que vêm fazer elogio, que falam da grandeza do nosso trabalho, são mentirosos, são espíritos enganadores, espíritos inferiores. São mais ou menos igual a nós mesmos, né? Que nós ainda somos espíritos inferiores. Não podemos nos esquecer disso. Estamos aprendendo muito ainda. Agora, se eles falam que realmente nós temos um problema, principalmente se for de saúde, e que temos que nos cuidar, porque por mais que nós acreditemos que não existe a morte, que somos espiritualistas, ninguém quer morrer agora, né? A criança não quer, o jovem não quer, o idoso, ninguém quer morrer, né? Então vamos nos cuidar. Então os falsos espíritos que vêm exaltar a nossa qualidade, então quer dizer, os falsos espíritos, eles vêm exaltar as nossas qualidades. Agora os espíritos amigos, eles vão nos incentivar, eles vão recomendar a vigilância, a oração, a perseverança no trabalho. Esses sim são nossos amigos. E se temos problemas na família, eles vão nos pedir que compreendamos todos eles, para que juntos possamos nos ajustar, né? Ter uma condição melhor de vida e continuar juntos para que a família cumpra o seu papel de educadora. Então, há muitas formas de nós reconhecermos os espíritos inferiores que tentam atrapalhar a vida do homem. Qualquer pensamento que nos for sugerido, que nos leva à fuga dos nossos deveres, que nos leva a desrespeitar a nós mesmos, que nos leva a desrespeitar os nossos semelhantes, ele pode vir com o nome que for, é um espírito inferior. Veja bem, porque tem muitos espíritos que eles dão nomes de pessoas importantes
para a gente cair na conversinha deles, né? Mas se vier com esse papinho de nos elogiar, de falar as coisas, é um espírito inferior. Então, mesmo nos nossos trabalhos da casa espírita, onde se juntam trabalhadores, infelizmente notamos a influenciação de espíritos inferiores influenciando os desavisados para que promovam a discórdia. Por isso nós temos que ser firmes no nosso trabalho, sempre vigiando, sempre orando, para que nenhum mal nos atinja. E é sempre bom nós analisarmos as situações, as palavras, para que não percamos o nosso trabalho de aprendizado e de evolução. Então, a doutrina espírita, que se prende na parte moral dos ensinos do Cristo, nos mostra que é urgente aproveitar o hoje, que todos os sentimentos negativos que tenham sido amenizados e que possamos desenvolver sentimentos nobres, sentimentos elevados. Nós não podemos nos esquecer, veja bem, gente, nós não podemos nos esquecer que nós estamos tendo a oportunidade de aprender com o maior mestre que a humanidade já teve. Ele lecionou e exemplificou o amor. Falou do perdão, falou da caridade, da paciência. E aí na nossa vida, de repente, surge, né, uma oportunidade de darmos esse exemplo. E o que nós fazemos com ele? Vamos ver. Alguém nos ofende, imediatamente nós revidamos, e às vezes num grau bem maior, então nos tornamos pior. Então, nessa hora que nós cometemos esse ato, nós negamos a mansuetude, nós negamos o perdão. Estamos nos tornando igualmente falsos profetas. Ou no mínimo estamos dando mostra de que o Evangelho de Jesus, que veio para nos renovar, para nos transformar e que nos emociona ao escutá-lo, pouco adiantou se no dia seguinte a vida continua do mesmo jeito. Isso quer dizer que então, que o Cristo, ele pode estar já no nosso coração, mas ele não está no âmbito da nossa inteligência, né? Porque às vezes nós decoramos uma parábola, um ensinamento ali de Jesus, mas esse ensino dele ainda não desceu verdadeiramente na terra da nossa alma, né? Para motivar a mudança do nosso comportamento. Então, o mundo espiritual, ele está repleto de espíritos sugerindo pensamentos, ideias infelizes. Então nós precisamos vencer essas ideias e contrapor por pensamentos melhores. Porque veja bem, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, para os espíritos, até que ponto os espíritos influem no nosso pensamento, nas nossas ações? E eles respondem: a esse respeito, sua influência é maior que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós pensamos, com o que nós falamos, as nossas atitudes, porque nós estamos constantemente rodeados por espíritos. E vai depender de nós termos os bons ou os maus junto a nós, né? Então essa educação espiritual, ela tem que começar dentro da nossa mente, do nosso pensamento, porque todas as ideias que nós acalentamos, que nós registramos e aceitamos, uma hora qualquer, né, uma oportunidade, ela será um fato que se materializará. Então, estejamos atentos, porque o verdadeiro missionário divino, ele não se arvora em Salvador, mas como ele é uma luz presente, ele atrai. E na simplicidade da bondade que ele atrai, ele distribui bênçãos de paz, do conhecimento, e orienta as pessoas para que vivam bem. Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta também 624, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o caráter do verdadeiro profeta? Então eles respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem, ele é inspirado por Deus, vós os reconhecereis pelos seus pensamentos e pelos seus atos.
Deus não pode servir da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Então, o verdadeiro homem de bem, que está imbuído de uma tarefa espiritual superior, é um homem de bem. Sobre o homem de bem, ele é bem extenso, uma lição que tem no livro dos Espíritos, no capítulo 17, Sede perfeitos, o item 3. Gostaria que vocês lessem, porque é uma lição maravilhosa, tá? Ali fala tudo o que nós precisamos e devemos ser, né? Então, para sabermos se estamos vivendo bem, aproveitando as lições do Cristo, nós podemos aplicar a mesma coisa conosco. Pelos frutos nos conheceremos, né? E o que temos produzido? Quais são os nossos frutos? O que nós temos feito de todo esse patrimônio que a doutrina espírita nos oferece? Vamos observar como tem sido a nossa conduta. Isso não é para mostrarmos para os outros, não, tá? Nós temos que, é uma pergunta, é uma análise que nós temos que fazer para nós mesmos, porque a única vida que nós vamos ter que prestar contas perante a divina providência é a nossa. Então, nada de ficar cuidando da vida do outro que não vai prestar conta da vida do outro, não, é a nossa mesmo. É o que nós estamos fazendo. Então, vamos cuidar da nossa vida, né? E como tem sido o aproveitamento da lição do Cristo? Nós falamos do Cristo porque Ele é o maior mestre, o grande mestre. E até nós falamos da pergunta 624 e logo depois tem a 625, que Kardec também pergunta aos espíritos, né? Qual espírito que ele poderia que poderia nos servir de modelo e guia, né? Qual espírito que ele enviou para a Terra? Aí os espíritos respondem: vede Jesus, né? Ele é o maior. Então Jesus, ele viveu integralmente a lei do amor. A vivência dele foi tão vigorosa que ele modificou a história. Antes de Cristo, não se falava de amor, não se falava de caridade, né, de perdão. E com Jesus não. Com Jesus as pessoas aprenderam a se ajudar uns aos outros, a visitar e a cuidar dos doentes, dos enfermos. Então todos movidos por esse imenso amor que aprenderam com Jesus. E nós hoje nós sabemos, nós temos o livre-arbítrio, né? A doutrina espírita nos diz isso. Nós sabemos que se somos livres para viver, estamos presos nas consequências das nossas opções. Então nós que estamos hoje falando sobre os falsos cristos e os falsos profetas, então estejamos atentos, né? Para que de fato o verdadeiro Cristo esteja conosco. O verdadeiro Cristo, não o Cristo das aparências, das religiões que enganam, porque a doutrina espírita ela vem em nossa vida para nos dar verdadeiramente a religiosidade, ou seja, o culto da lei divina na nossa consciência, que vai se expressar nas nossas ações e em todos os momentos da nossa vida. Então, meus irmãos, não mais a religião de aparências, não mais essas religiões que não acrescentam nada na vida do homem, mas a religião da razão, a religião do raciocínio e do esforço pessoal, para que possamos mudar as nossas más inclinações. Então, finalizando, meus irmãos, que nós possamos honrar por onde passarmos a doutrina espírita, que hoje está no campo do nosso conhecimento, e que ela seja sempre luz, brilhando na nossa intimidade, para que sejamos felizes, para que o bem esteja sempre conosco. Então busquemos a paz na consciência e a serenidade na nossa alma, e que Jesus continue conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Pode ir falando. 15.
40. Dezessete. Ô, Juliana. E 5. Ninguém tem a fichinha com o número 40? A mensagem que vocês pegaram ali na entrada? Façam bom proveito dos livros, viu? Que eles possam acrescentar muita coisa boa à vida de vocês. Antes de nós fazermos a vibração final, eu preciso agradecer em nome da equipe da evangelização infantil a todos os brinquedos, que foram doados, a todos vocês que se dispuseram a pegar algum brinquedo que estivessem usado em suas casas ou comprar alguma coisa e trouxessem para que a gente possa entregar para as crianças carentes agora no Natal. Que Jesus abençoe o ato de vocês. Vamos então nos preparar para as nossas vibrações. Vamos, onde estivermos aqui neste ambiente, em nossas casas, acompanhando toda essa tarefa pela internet, que cada um de nós possa colocar-se bem à vontade, bem à disposição da espiritualidade, para recebermos as energias de luz, de saúde, de paz e harmonia. Mentalizemos, meus irmãos, que sobre nós nesses momentos uma chuva de pétalas de rosas cai e ao tocar nossas cabeças, nossa fronte, se diluem, transformando-se em bênçãos que irão curar as nossas dores, que irão curar as nossas feridas do corpo e da alma, que vão nos trazer calma, alento, serenidade, modificando tudo aquilo que nos atormenta, que nos perturba, em luzes que possam modificar completamente o nosso ambiente físico e espiritual. Que nossas células possam se transformar em células sadias, modificando a nossa conduta, transformando a nossa caminhada e buscando hoje e sempre em Jesus a paz que tanto necessitamos. E envolvidos neste clima de paz, de luz, busquemos, meus irmãos, a todos os nossos irmãos em humanidade, todos aqueles que estão doentes, todos os que estão desarvorados. Busquemos nossos irmãos de todas as nações
em especial aquelas que se encontram em conflito umas com as outras, em conflito entre si mesmas, para que possam transformar toda a energia em luzes, em sentimentos de paz, união e fraternidade. Libremos, meus irmãos, por todos aqueles que estão distantes do Cristo, perdidos em sua própria caminhada, que busquem a Jesus, ao seu Evangelho, transformando a própria vida e encontrando a serenidade que tanto necessitam. Vibremos, meus irmãos, pelos nossos irmãos encarcerados, qualquer que seja o crime que tenham cometido, também são merecedores da misericórdia divina, que possa curá-los da insanidade e trazê-los de volta à prática do bem e do amor. Vibremos por todas as crianças órfãs que encontrem em corações alheios o amparo que precisam na sua formação. A todas as crianças, nossos familiares, amigos, que possam receber a orientação segura para produzir neste mundo uma energia muito melhor do que aqui existe. Vibremos, meus irmãos, por todos os nossos irmãos suicidas, desencarnados, que encontrem nos braços amorosos de Maria de Nazaré o conforto e a esperança renovados, para reaplicarem em si mesmos as leis divinas e se modificarem e cumprirem a tarefa que têm a cumprir com maior dignidade, com maior confiança em si mesmo e no Cristo. Nossos irmãos encarnados, que alimentam ainda tão triste ideia, que possam encontrar no Evangelho de Jesus a paz que os renova, a esperança que lhes dá força para se reerguerem, reiniciarem a caminhada mais fortalecidos e com a certeza de que Jesus não desampara nenhum de nós. Vibremos, meus irmãos, por todos aqueles irmãos, especialmente nesta época do ano, que se tornaram doadores de alimentos, de roupas, para que pudéssemos distribuir aos mais carentes. Que esses nossos irmãos possam receber nossas energias de gratidão e que possamos tê-los sempre em nossas orações, recebendo o bem em retorno daquilo que fazem. Vibremos pelos nossos lares, nossos familiares, todos os nossos irmãos que convivem conosco, nosso ambiente de trabalho, onde quer que estejamos. Que sejamos luz, que sejamos amor, que sejamos paz. Que Jesus nos abençoe a todos. Aguardemos, viu, meus irmãos, a orientação para que vocês possam se levantar e seguir para as casas de vocês e que Jesus os abençoe sempre.